Voltando ao início do comentário do terceiro tópico, né? Comer e beber exageradamente, né? Então estávamos dizendo, né, que o comentarista diz que é evidente que nós cristãos sabemos, né, que a embriaguez é um pecado. Mas normalmente só se pensa na questão do álcool, né, da embriaguez. Mas esquecemos da questão do excesso de alimentação, né, do excesso de comida, de modo que nos torna, não diria que ninguém é um glutão, né? Mas comer exageradamente nos traz desconfortos, pelo menos naquele início, mas mais para frente, né? Com o avançar da nossa idade, nós vamos ter consequências difíceis. E poucas vezes é falado isso no nosso meio, no meio das igrejas, né? E a palavra adverte sobre isso, né? Para que nós tenhamos cuidado com a nossa forma de comer, né? Paulo, então, ele vai listar como obras da carne, está registrado lá no capítulo 5 de Gálatas, né? Do verso 19 ao 21. Paulo faz aquela listagem lá, quando ele apresenta aquela listagem e chama como obras de carne, né? Está lá tanto a bebedice, ou seja, a ingestão de bebidas excessivamente, principalmente a bebida com teor alcoólico alto, né? E as glutonarias. O que é a glutonaria? Comer excessivamente, né? Não há, por isso que eu falei, né? Não há necessidade de nós termos no mesmo dia na nossa mesa 4 ou 5 tipos de massa, né? Arroz, você precisa ter 5, 6 tipos de carne. Quer dizer, não temos necessidade disso, né? A Bíblia nos apresenta isso. Fora disso, é a aparência do mal, né? Tudo aquilo que fazemos fora dos padrões bíblicos, né? Vamos cair nesta questão da aparência do mal. O apóstolo Paulo diz, aliás, o comentarista, né, ele também diz assim, olha, alguns se preocupam tanto que pensam ser pecado beber uma taça de vinho. Eu aí tenho minhas restrições, porque na minha casa eu fui ensinado dessa forma, pelo meu pai, pela minha mãe, nunca bebemos vinho, né? Nunca é uma palavra exagerada, mas meu pai não gostava mesmo de trazer, ele até doava em época de fim de ano, aquilo que a empresa dava para ele, para os seus funcionários, né, garrafas de vinho, ele doava lá mesmo, né? Mas voltando aqui, então nós não temos esse costume, eu também não tenho, né? Mas o comentarista fez um comentário, né? Pelo fato de ser uma única taça de vinho, né? Vamos deixar à parte isso, né? Mas ele enfatiza, mas quando o assunto é gula, eles fazem graça disso, e é verdade mesmo, né? Não se preocupa com o vinho, mas se preocupam com a comida. E ambos estão no contexto da palavra de Deus. Havendo excesso, deve ser mudada a orientação, até por uma questão de saúde, como nós vimos, né? Comer para a glória de Deus é comer, olha isso que ele diz, é comer tendo apetite, e beber para a glória de Deus é saber beber moderadamente, tá? É o conceito que ele apresenta, né? Em ambos os aspectos, o que eu gostaria de dizer é que essa palavra, né, da prudência, essa palavra do equilíbrio, da forma equilibrada de comer e beber, devem estar presentes, né, para não causar dificuldades de saúde, não só de imediata para fazer uma boa digestão,
né? Uma digestão normal, né? E principalmente depois ao adquirir, entrar num grupo de risco de obesidade, né? Aí tem cardiopatias, tem, enfim, uma série de enfermidades que acompanham isso, né? Que pode ser preocupantes. Isso não significa também, esse é outro aspecto que só a ciência sabe, só a medicina sabe explicar, os médicos sabem explicar, né? Às vezes nós encontramos um irmão que tem um peso de 80 a 100 quilos e não tem um problema de saúde, né? E até 120 quilos, né? Mas às vezes encontramos irmãos que têm 60, 70 quilos e tem problemas de saúde, né? Triglicéridos altos. Eu me lembro da minha mãe, coitada, magrinha daquele jeito, ela não conseguia baixar a taxa dela de triglicéridos, né? O colesterol dela era sempre alto, fora dos parâmetros. Não acentuadamente, né? Mas ela vivia numa luta permanente com isso. E não era nem glutona e nem bebia demais, né? Mas cada pessoa tem um metabolismo. Então o que se espera de cada um de nós é o quê? Equilíbrio, né? Na nossa comida, na nossa forma de comer, na nossa forma de beber, de modo que isso venha a ser para a glória de Deus diante de tudo aquilo que nós já vimos aqui no início, né? Para não servir de escândalo para quem está próximo de nós. E finalmente o último aspecto é comer com quem não devemos, né? Isso aqui é algo muito sério, né? Que devemos pensar, né? Primeiro tem um aspecto não cristão, né? Com as pessoas não cristãs, né? Devemos mesmo ter cuidado, né? Porque quando vamos nos alimentar, e eu tive a oportunidade várias vezes quando eu estava na ativa, né, do meu trabalho, eu não era aposentado, vez por outra eu ia almoçar com colegas e tal, mas procurava guardar a minha posição de cristão, e eles entendiam isso, né? Alguns até comentavam, né? E não devemos sair da linha. Até porque se sairmos, aí sim vai virar aquelas considerações, o escândalo vai vir, né? Aquele que tem a consciência fraca, né, não vai entender, vai se escandalizar com aquilo que fazemos. Então, eu procurava me abster de agir como eles agiam, né? Não bebia em hipótese nenhuma junto com eles. O meu almoço era de forma equilibrada, de modo que a gente precisa ter cuidado. Agora, aqui na lição, ele fala no aspecto até mesmo entre os cristãos. Apesar que o apóstolo chama aqui de falsos mestres, né? E Paulo vai mostrar aqui em 2 João, perdão, o apóstolo João mostra, o comentarista nos aponta 2 tipos de pessoas, né? Que nós não devemos estar à mesa com eles, né? Primeiro são os falsos mestres, que João apresenta lá na sua segunda carta, no capítulo 9, né? Aliás, nos 2 capítulos, de 9 até o 11, né? E o comentarista fala, né, que nos primeiros séculos havia muito isso, né? Pregadores itinerantes viajando por todas as cidades. Mas dentre eles havia os falsos mestres, que negavam, né, a fé cristã, os famosos gnósticos, né? Pessoas que tinham comportamentos alheios, diferentes dos ensinos da palavra de Deus.
E tanto Paulo quanto João chamam essas pessoas de falsos mestres. Então o ensino era que resguardassem, se os verdadeiros cristãos se resguardassem até de comer junto com eles, não se assentar nas mesas deles. Eram como se fossem considerados escarnecedores, tanto quanto o Salmo capítulo 1 nos apresenta, né? Não devemos estar assentados nessa mesa, né? Esse tipo de mesa onde essas pessoas estão não são para os cristãos, né? E se eventualmente estamos, precisamos ter muito cuidado de verdadeiramente mostrar quem nós somos. Nós somos diferentes deles, né? E Paulo, ele nos ensina, né? João fala também de se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, a doutrina cristã, se traz outras doutrinas hereges, considerada por Paulo, por Pedro e por João, por Tiago, né? Doutrinas hereges, anátemas, né? Nos mostra aqui o quê? Não o recebais em casa. Olha que coisa pesada, né? Difícil, mas é esse o conselho. Então precisamos ter cuidado, né? E outro aspecto é os falsos cristãos identificados ali em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 até o verso 11. Por isso que eu falei no início que o contexto dessa lição, né? A apresentação dessa lição, ela envolve a carta de Paulo aos Coríntios lá desde o capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E vai culminar com 11 na questão da ceia do Senhor, que Paulo chamou a atenção da igreja que estava distorcendo totalmente o propósito da ceia do Senhor ali, né? Então aqui, voltando aos falsos cristãos que são identificados, né, pelo texto de 1 Coríntios, né, Paulo vai apresentar um homem imoral, um homem que estava dentro da igreja e que a igreja estava acobertando. E aquele homem, no entender de Paulo, não deveria merecer a atenção da igreja. Ele precisava ser repreendido, passar pela disciplina da igreja para depois retomar a comunhão. Ele estava fora da comunhão. Então Paulo vai dizer, né, relembrar o princípio que ele próprio havia ensinado e afirma que os cristãos não devem se associar, ou seja, não devem ter comunhão com aquele que se diz irmão, mas vive na prática do pecado, né? Então é muito sério, irmãos, né? Essa questão, né? Dessa associação do crente com aqueles que estão à nossa volta. E muitas das vezes dentro do nosso meio, né? Graças a Deus, na nossa igreja nós não temos essas dificuldades, mas eu tenho a impressão que muitos irmãos vivem com essa dificuldade, né? Outros segmentos vivem com essa dificuldade. E nós estamos vendo coisas bem complicadas aí acontecendo diante de nós, né? E no verso final, né? no final do verso 11, ele acrescenta a informação que é destaque do nosso estudo, né? Com esse tal, nem ainda comais, né? Nem ainda. Não são merecedores nem disso, né? Porque essas pessoas, se verem algo desagradáveis em nós, eles próprios serão os transmissores desse desvio que eventualmente nós tenhamos. Então nós precisamos ser prudentes. E a palavra-chave desse versículo, desse estudo nessa manhã, é exatamente essa. Duas delas que já temos
enfatizado: prudência e equilíbrio, né? Nada disso, nenhuma delas pode fugir do nosso comportamento diante de fazer as nossas refeições, do nosso comer e do nosso beber, né? Não importa onde estejamos, se em casa, na presença da nossa esposa, dos nossos filhos, da nossa família de um modo geral, ou se até fora, né? Quando trabalhamos, quando estudamos e eventualmente temos que naquela parada, né? Vamos para um bar ou uma lanchonete, tomar uma refeição, e ali nós não podemos fugir da nossa regra, né? É algo que precisamos ter muito em mente, né? Nós não somos cristãos livres, não existe isso, né? O cristão está preso a procedimentos bíblicos, não dado por homens, mas bíblicos, aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Nós estamos sujeitos a isso, né? Irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos compreender, né, a abordagem da lição de hoje, né, sobre o comer, sobre o beber, para a honra e glória de Deus, né? Que nós tenhamos efetivamente cuidado, né? Sejamos prudentes na nossa maneira de proceder diante na nossa mesa, que aquela pergunta seja importante, né? Como trazer para a nossa mesa a glória de Deus. A nossa mesa em casa, no nosso trabalho, fora desses ambientes também, quem olhar deve refletir, deve observar a glória de Deus diante de nós, né? Naquilo que comemos e naquilo que bebemos, para que não sejamos apanhados, né? E não sejamos motivo de escândalos para outros que estão muito próximos de nós, né? Que o Senhor nos abençoe, nos dê um restante de domingo em paz, na sua presença, e brevemente estaremos novamente conversando em escola dominical a respeito do assunto. Já de semana que vem será no dia 12, né? 12 de abril, o assunto será formas de comer e beber que glorificam a Deus. Hoje nós vimos as formas de comer e beber que não glorificam a Deus. Mas domingo seguinte será o contrário. Aquilo que agrada a Deus quando nós comemos, quando nós bebemos. Amém? Deus nos abençoe em todos os momentos da nossa vida. Amém.